Durante séculos, uma comunidade viveu à margem da sociedade, longe das cidades, longe do poder e longe da história oficial. Eles acreditavam que o mundo estava corrompido, imerso em vaidade e ambição, e que apenas os puros de coração e espírito sobreviveriam à grande transformação dos tempos que se aproximava. Esses homens e mulheres eram conhecidos como essênios, guardiões de textos sagrados, seguidores de regras rígidas e praticantes de uma visão radical de espiritualidade. Eles escolheram o isolamento no deserto da Judéia como forma de preservar sua fé. Em silêncio, dedicaram suas vidas a copiar e proteger escrituras que continham uma sabedoria que acreditavam ser a verdadeira aliança com Deus. Quando seus escritos foram finalmente encontrados, quase 2 milênios depois, o que parecia ser apenas mais um achado arqueológico se transformou em uma revelação que desafiou séculos de tradição religiosa e abalou as fundações do que sabíamos sobre o judaísmo e o cristianismo. Antes de mergulharmos nessa história fascinante, que nos levará das ruas movimentadas de Jerusalém até as cavernas secretas de Qumran, já deixe seu apoio. Curta o vídeo, compartilhe com quem se interessa por história e espiritualidade e inscreva-se no canal para não perder nenhum documentário como este. Sua participação é fundamental para continuarmos produzindo conteúdo de qualidade. Para entender os essênios, é preciso compreender o cenário turbulento em que surgiram. A Judéia do século I não era um lugar pacífico. Sob forte dominação do Império Romano, o território era um caldeirão de tensões políticas, disputas de poder e, acima de tudo, profundas divisões religiosas. Dentro do próprio judaísmo, diferentes facções lutavam pela autoridade espiritual. Os saduceus, a elite sacerdotal ligada ao Templo de Jerusalém, defendiam uma interpretação literal e conservadora da lei. Os fariseus, populares entre o povo, promoviam uma abordagem mais flexível e oral da tradição. E os zelotes, mais radicais, pregavam a revolta armada contra Roma. Nesse ambiente de conflito ideológico e crise espiritual, com o centro religioso de Jerusalém, visto por muitos como corrupto e politizado, alguns decidiram se afastar completamente do sistema. Eles buscaram um caminho alternativo, longe da hipocrisia que enxergavam no templo e na sociedade. Esses dissidentes eram os essênios. Eles formavam uma comunidade fechada, rigorosamente organizada, baseada em 3 pilares: disciplina, silêncio e pureza espiritual. Rejeitavam a vida urbana, o acúmulo de bens materiais e, principalmente, a política religiosa de Jerusalém. Para eles, o templo havia sido profanado por sacerdotes indignos e práticas comprometidas com o poder terreno. Acreditavam que apenas um pequeno grupo fiel, um remanescente escolhido, ainda preservava a verdadeira aliança com Deus. Sua filosofia era simples, mas radical. A salvação não estava nos grandes rituais públicos, mas na pureza da vida cotidiana, na comunidade e na devoção silenciosa. O mundo exterior era visto como uma fonte de contaminação, e o deserto, com seu silêncio e austeridade, tornou-se seu santuário. Às margens do Mar Morto, nas ruínas que hoje conhecemos como Qumran, os essênios construíram uma sociedade baseada na coletividade absoluta. Lá, não havia propriedade individual. Tudo era compartilhado: as roupas, os alimentos, as ferramentas e até mesmo o conhecimento. Os novos membros, após um período de provação que podia durar anos, entregavam todos os seus bens à comunidade. A vida era regida por horários rigorosos. Os dias começavam antes do amanhecer com orações, seguidas de trabalho manual nos campos ou nos ateliês de escrita. As refeições eram comunitárias, realizadas em silêncio e precedidas por rituais de purificação. A hierarquia era clara, baseada na antiguidade e no nível de pureza espiritual de cada membro. Cada detalhe da vida cotidiana, desde a forma de se vestir até a maneira de falar, era regulado por normas escritas, garantindo que a ordem e a santidade fossem mantidas a todo custo. Os essênios acreditavam que a pureza espiritual era alcançada por meio de uma disciplina extrema, tanto do corpo quanto da mente. Seus escritos, como o famoso
manual de disciplina, revelam códigos detalhados sobre comportamento, linguagem, vestimentas e convivência. O celibato era valorizado, embora algumas comunidades essênias permitissem o casamento. Eles praticavam banhos rituais diários, imergindo em tanques de água, os mikvahs, para se purificarem de qualquer impureza física ou espiritual. Acreditavam que a limpeza externa refletia um estado de pureza interna. Qualquer desvio das regras, por menor que fosse, era tratado com sanções que iam desde a redução da porção de comida até a expulsão temporária ou permanente da comunidade. Mas tudo era feito dentro de uma lógica comunitária, visando a correção do indivíduo e a preservação da santidade do grupo. Em meados do século XX, um pastor beduíno, em busca de uma ovelha perdida, fez uma descoberta que mudaria para sempre nosso entendimento das escrituras antigas. Dentro de cavernas áridas próximas a Qumran, ele encontrou vasos de cerâmica contendo pergaminhos antigos, cuidadosamente enrolados e preservados. Eram os manuscritos do Mar Morto. Escondidos por quase 2000 anos, esses textos representam a mais antiga biblioteca judaica já encontrada. Entre os mais de 900 manuscritos, estavam cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, algumas datando de séculos antes das versões mais antigas que conhecíamos. Mas a grande revelação estava nos textos que não faziam parte da Bíblia. Regras da comunidade, hinos, profecias e comentários que revelavam uma teologia profundamente apocalíptica, centrada na ideia de uma batalha iminente entre o bem e o mal. Os essênios acreditavam que viviam nos últimos dias de uma era corrompida. Seus escritos falam de dois caminhos opostos que governam o mundo: o caminho da luz, liderado pelo príncipe da luz, e o caminho das trevas, governado pelo anjo da escuridão. Eles se viam como os filhos da luz, destinados a lutar em uma grande guerra espiritual e cósmica contra os filhos das trevas. Aguardavam a vinda, não de um, mas de dois Messias. Um Messias sacerdotal, da linhagem de Arão, que restauraria a pureza do culto, e um Messias real, da linhagem de Davi, que lideraria a vitória militar e política. Essa visão dualista e a expectativa de uma intervenção divina iminente moldavam toda a sua existência, explicando por que se isolaram e se prepararam com tanto rigor para o fim dos tempos. Muitos estudiosos apontam semelhanças impressionantes entre as crenças e práticas dos essênios e os ensinamentos dos primeiros seguidores de Jesus. O batismo simbólico, como ritual de iniciação e purificação praticado por João Batista, que muitos acreditam ter tido contato com os essênios, a vida comunitária baseada na partilha de bens, a crítica à elite sacerdotal de Jerusalém e a forte expectativa messiânica. Conceitos presentes no Novo Testamento, como a oposição entre luz e trevas e a figura do mestre da justiça, encontram paralelos diretos nos textos de Qumran. Isso não significa que Jesus era um essênio, mas levanta questões profundas sobre um ambiente de ideias compartilhadas, mostrando que o cristianismo não surgiu no vácuo, mas sim dentro de um judaísmo diverso e efervescente, do qual os essênios eram uma parte vital, embora secreta. Mas, se eram tão organizados e devotos, por que os essênios desapareceram? A resposta mais provável está ligada à grande revolta judaica contra Roma, entre os anos 66 e 70 d.C. Evidências arqueológicas em Qumran, como pontas de flecha e sinais de um grande incêndio, sugerem que a comunidade foi atacada e destruída pelas legiões romanas. Diante da ameaça iminente, os essênios teriam escondido seus preciosos manuscritos nas cavernas, na esperança de que um dia fossem encontrados e seu legado não se perdesse para sempre. Com a destruição do Templo de Jerusalém e a diáspora judaica, a comunidade se dispersou. Seus membros podem ter se juntado a outros grupos ou simplesmente se assimilado. Seu mundo, centrado na pureza e na expectativa do fim, desapareceu em meio à guerra e à violência. Em algum momento, os essênios simplesmente deixaram de existir como uma comunidade organizada. Seus textos foram ocultados. Seu legado, silenciado por quase 2 milênios. Mas suas ideias, como sementes levadas pelo vento do deserto,
atravessaram os séculos. Os essênios nos lembram que a história não é feita apenas pelos vencedores ou pelas vozes que gritam mais alto. Às vezes, os maiores segredos e as verdades mais profundas são preservados por aqueles que escolheram o silêncio, a margem, a resistência pacífica. Eles não construíram impérios nem monumentos grandiosos, mas deixaram algo muito mais duradouro. Uma biblioteca de sabedoria que continua a desafiar dogmas, a inspirar novas interpretações de textos sagrados e a ampliar nossa compreensão sobre fé, poder e espiritualidade. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto não foi apenas um evento arqueológico. Foi um convite para olhar além da história oficial e redescobrir as raízes complexas e fascinantes das grandes religiões do mundo. Se você gostou deste documentário e quer continuar explorando os grandes mistérios da humanidade, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas interessadas em história e espiritualidade e, claro, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.